Deus. Fiel, Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por estarmos na tua casa. E eu quero agradecer, Pai, pela igreja em Campo Mourão, Senhor, que está nos ouvindo nesta noite. Senhor, os irmãos que estão nos outros estados, em outras cidades, em outros países, Senhor, amigos nossos, irmãos, Pai, que conhecemos e que também não conhecemos. Pai, eu quero te agradecer porque a igreja do Senhor está reunida neste momento, Senhor. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja entre eu e a tua igreja, Senhor, entre eu e meus irmãos, Pai, que o Senhor nos ministre esta noite, que o Senhor fale ao nosso espírito, Senhor. Queremos ouvir a tua voz santa, a tua voz poderosa. Sabemos como esta canção, Pai, que acabamos de cantar, sabemos que o Senhor é fiel, mas eu quero orar nesta noite, Pai, que o Senhor faça, Pai, que o rio de vida flua do nosso interior, e que possamos ser corajosos e fiéis ao Senhor também, Pai, porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que permanece, é eterno para todos sempre, não muda, Senhor. Nós muitas vezes temos mudado, Pai, nosso estado interno, Pai, mas nós queremos pedir nesta noite, que a Tua palavra, Senhor, vá de encontro como um rio caudaloso, entra dentro das casas, Senhor, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo alegria do Espírito, como a Eliane falou aqui, Senhor. Queremos nos mover na alegria, na determinação e na coragem do Espírito, Senhor, do Espírito que está sendo e foi derramado sobre toda a carne, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor está aqui conosco, nos abençoe e nos dirija nesta palavra. Preciso do Senhor, põe na minha boca o fogo do Teu Espírito, porque assim eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor colocou fogo em nossos lábios para profetizarmos, para trazermos a verdade, a palavra que cura esta cidade, a palavra que liberta as famílias que estarão nos ouvindo esta noite, não só nesta cidade, Senhor, mas em outros lugares, Pai. Eu quero pedir que a Tua palavra, Pai, seja refrigério nesta noite, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Boa noite, igreja, que bom vocês que estão aqui, os intercessores, e você que está me ouvindo, igreja do Senhor no lar, a igreja primitiva no lar, glória a Deus. Eu estou feliz de estar mais uma noite aqui com vocês, e poder ministrar uma palavra que o Senhor nos trouxe ao coração, e compartilhar com vocês. E não quero trazer uma mensagem de autoajuda, de forma nenhuma, mas uma palavra que seja revelação para o teu coração, uma palavra rema, uma palavra que impulsione você de dentro para fora. Muitos de nós estamos andando só de postura física, sabemos fazer isso, sabemos nos comportar socialmente, muitos, outros ainda estão aprendendo, mas muitos de nós vivemos uma vida às vezes de aparência, mas dentro de nós há muitas guerras, e essa guerra, ela só é acalmada pela fé e pela certeza que o nosso Deus está cuidando de nós. Nosso homem interior, ele se acomoda e fica quieto e ouvindo as vozes do Senhor, a voz do Senhor, só quando a fé de Deus é ativada em nós. E eu quero falar um pouquinho sobre fé e visão esta noite. E falar de dois homens em especial. Eu quero que você que está em casa e você que está comigo aqui, leiamos esta noite o livro de Números, capítulo 13, alguns versículos. E diz assim, Números, capítulo 13,
O primeiro versículo diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Pois Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes, todos eles. Eu quero ainda ler ali o versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, no versículo 18, disse ele assim: subam pelo Neguebe e entre na região montanhosa. Ainda versículo 18. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Versículo 19. Vejam também como é a terra em que este povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Quem falou isso foi Moisés, a 10 homens que foi ordenado a espiar a terra prometida. E essa palavra de Moisés a esses 10 homens foi uma ordenança de Deus a Moisés. Deus disse a Moisés: escolhe e envie esses homens e diga que é uma ordenança, que o Senhor os envia, é um mandamento, vão e façam o que tem que fazer. Aí eles foram. A Bíblia diz que eles espiaram a terra, cuidaram, observaram tudo quanto Moisés havia dito. Viram se a terra era boa, se era ruim, se existia pessoas, que tipo de pessoas existiam naquele lugar. Eles observaram todos os detalhes. Eram 12 homens que estavam lá. Veja mais o relatório que eles trouxeram a Moisés no versículo 25. Depois de 40 dias, ficaram 40 dias espiando a terra. Voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cades, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nela, nessa terra, é poderoso. E as cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aneque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na terra, na beira do Jordão. Perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos olhos deles. Amo essa palavra. Amo essa palavra. E amo o jeito como Moisés dá a instrução conforme a ordenança de Deus. A gente viu ali no versículo 20,
ele termina o texto dizendo para os homens: vão e tragam os frutos da terra. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Quer dizer, Moisés sabia que não seria fácil. Moisés sabia que era um lugar perigoso, um lugar de dificuldade, um lugar de angústia, um lugar de desespero, quem sabe, porque era um lugar desconhecido para eles. Mas eles fizeram conforme tudo que Moisés havia dito. Mas eu quero, esta noite, falar com vocês, dizer para vocês como é importante um homem e uma mulher, até mesmo uma criança, um jovem, ter visão. Saber ver as coisas. Ver e compreender o que está vendo. Perceber as coisas que estão acontecendo ao redor. Eu vejo algumas pessoas que têm dificuldades, às vezes, da gente falar: olha, veja ali, você não está vendo, no seu nariz, você não está vendo o problema? E a pessoa tem dificuldade de ver por causa da sua cultura, por causa, muitas vezes, da sua educação, da forma como foi criada essa pessoa. Por isso, ela não tem compreensão, muitas vezes, do que ela está vendo e do que está na frente dela. Diz um poeta, Rubens Alves, dizia assim: há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Tem gente que tem visão perfeita e nada vê. E tem aqueles que são simplesinhos, que não vê mesmo, porque não aprenderam. E ele diz mais: o ato de ver é coisa natural, precisa ser aprendida. Precisa ser aprendido. Eu ver as coisas, o mundo, o que acontece no meu dia a dia, eu preciso aprender. Eu me recordei, quando era ainda criança, meu pai me ensinava a observar as pessoas e o comportamento das pessoas. Eu sou observadora desde muito tempo, desde criança. E meu pai me ensinava não só enxergar as coisas que estavam na minha frente, mas ver o que o comportamento das pessoas dizia. Ver como que as pessoas se comunicavam. Ver como que as pessoas viviam nos grupos. E eu aprendi muito cedo a perceber as emoções, os sentimentos das pessoas. Embora naquele período eu não sabia nomear as emoções e dizer quando estava triste, quando estava alegre, mas eu percebia, eu tinha pouca fluência verbal no quesito de falar de emoções e falar de sentimentos. Eu acredito que por isso que eu gosto tanto de falar sobre sentimento e emoções, e como que a gente precisa falar dos nossos sentimentos e das nossas emoções para Deus, para um amigo, para um psicólogo, para o seu terapeuta, para um médico. Mesmo que o médico só vá te passar uma receita, às vezes é importante você falar que você está muito triste. Ele já vai saber que, de repente, você nem precisa de um remédio. Dependendo do médico, ele nem vai te receitar um remédio. Ele vai falar para você fazer uma caminhada, procurar alguém para conversar, ter um momento de lazer. Alguma coisa ele vai te ensinar no meio do caminho. Mas quem tem visão, quem vê, a visão, ela é aprendida no campo natural. Mas tem a visão espiritual. E tem uma visão de homens que contemplam também, não só agora, mas contemplam meses, dias. Eles preveem o que pode acontecer. Não estou falando de videntes, estou falando de pessoas que são planejadas, pessoas que enxergam além, pessoas que observam a vida de maneira diferente. Elas sabem o resultado daquilo que vai acontecer. Não trabalham dentro de uma visão como cegos. Não trabalham dentro de uma visão como aquele que no chutômetro. Vamos fazendo que até onde vai dar, e vai dando resultado no meio do caminho. Não. Um homem e uma mulher de visão, eles têm um plano já têm uma dimensão de projeto dentro deles. Eles sabem que aquilo vai dar certo. Principalmente se é um homem e uma mulher de Deus, que recebeu uma palavra de Deus, eles sabem que vai acontecer. Sabe? Um homem e uma mulher que busca a presença de Deus, quando Deus coloca um projeto, coloca um sonho, não importa o tempo, vai acontecer.
Vai acontecer. Se não acontecer na tua vida, quem vai receber são teus filhos, os teus netos e bisnetos. Você que está em casa me ouvindo, você pode dizer, glória a Deus por isso. Imagino que Campo Mourão ecoou agora. Eu imagino. Aquele que tem o Espírito de Deus, entenda essa palavra. É da vontade de Deus que cada membro do corpo de Cristo tenha seja uma pessoa de visão. E se proteja de qualquer interpretação, dúvida e desânimo em meio às crises e pestes. Sabe o que eu tenho visto por esses dias? Muitos de nós, cristãos, duvidosos, inseguros, com medo, muito medo. Você vê, Moisés fala para aqueles homens, olha, vocês tenham coragem e tragam o fruto da terra. Tenha coragem, ele sabia que não ia ser fácil. Essa palavra entra entre esses 12 homens, existia ali Caleb e Josué. Essa palavra penetrou a mente e o espírito de Josué. Coragem, 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 coragem. E entrou tão profundamente que não tinha espaço para eles não acreditarem. Eram 2 homens de muita fé. Um homem que foi gerado e viram o poder de Deus, acreditaram que Deus era com eles, acreditaram nas promessas de Deus. Deus disse para Israel que Deus ia levar eles para um lugar onde manava leite e mel, um lugar seguro chamado Canaã. E Deus estava ali bem na frente, aquele povo. Eu fiquei imaginando o coração de Josué e Caleb, a alegria deles. A irmã Eliane falou assim, vamos nos alegrar, cantamos a canção, vamos nos alegrar, não importa se a figueira vai florescer, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, vamos nos alegrar. Só pode se alegrar quem tem um coração livre, que tem uma fé viva, uma visão clara, porque quando eu não tenho a visão clara, a minha fé, ela fica perdida. Eu me perco dentro de mim. E o Senhor, esta noite, quer nos dizer algo muito importante. Não quer mais que você e eu fiquemos perdidos dentro de nós. Escutei uma amiga nossa da Colômbia, e ela dizia que muitas vezes o cristão fica flutuando dentro de si, perdido nas suas emoções, perdido na sua fé, perdido na promessa de Deus, perdido naquilo que Deus falou que vai fazer, tanto como você como empresário, você como professor, você como educador, você como cristão, não sei que área da tua vida, como papai, como mamãe, como filho, Deus te deu uma promessa e você muitas vezes tem dito assim, quando vai acontecer? Quando você começar a crer e deixar que a fé do Senhor cresça no teu coração. Tem muitos cristãos que aceitaram a Jesus e esses tempos de pandemia, de angústia e de aflição, como eu falei assim, olha, de peste, estão desanimados, estão em crise existencial. E muitas vezes, em vez de ficar do lado das pessoas e motivar as pessoas a avançarem, a conquistarem, a continuarem a sonhar, começam a ficar desanimados com aquele que já está desanimado. Que tipo de coragem é essa nossa? E Deus me falava, bando de medrosos, Deus me falava, ai meu Deus, estou dentro dessa. Deus, eu não quero que o espírito de medo impeça de eu continuar enxergando as tuas promessas, de eu continuar avançando naquilo que Deus tem para a minha vida. O medo, ele pode nos paralisar, pode sim, mas dentro desse texto, eu quero que eu e você venhamos observar como um homem que acredita em Deus vê, como Josué e Caleb, como eles veem, como eu e você vemos, como devemos ver. Não deixe de levar, primeira coisa, não deixe de se levar pelas manipulações
da história, das notícias, das pesquisas, da opinião pública. Eu tenho visto que nós cristãos e muitos não cristãos, não conhecedores de Jesus, têm se desesperado pelas notícias. E grandes notícias. E aparentemente elas são tão reais que as pessoas têm se angustiado. Meu Deus, não sei para onde eu vou. Se vou para a esquerda, se vou para a direita. Não sei o que eu faço. Não sei como orar. Não sei nem como pedir. Meu pastor fala ora, mas orar o quê? Orar como? Fazer como? E às vezes até esquecemos daquilo que os nossos líderes já nos passaram para fazerem. O que a Escritura manda fazer. Orar sem cessar, buscar a face do Senhor, se alegrar nas promessas, confiar na palavra. Confiar nesta vida e na vida do porvir. Aquilo que o Senhor continua sendo mesmo o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sempre estará sempre no mesmo lugar, agindo. Dentro desta palavra, outra coisa. Quando um homem de visão e uma mulher tem visão, ela vê, ele consegue ter um projeto, Deus mostra as coisas que vão acontecer lá na frente, ele previne-se contra a mentira, não permite nenhuma informação mentirosa, seja de jornais, seja em qualquer programa, seja um irmão desesperado do lado, seja a multidão, seja o teu pastor, seja teus parentes, seja quem for. Visão mentirosa, quando alguém vem com uma conversa e Deus me deu uma visão clara, não saia dentro daquilo que Deus já falou para você. Não saia, não deixa. Quem tem visão, a mentira, ela é rápida a descoberta. Sabia, queridos? Você que está me ouvindo, eu falo assim, ó, a mentira, tem um ditado popular, a mentira tem perna curta. E se você ficar cuidando do teu coração, cedo ou tarde, ela vai se manifestar. A verdade sempre vai se manifestar. Amém? Ouve o que se fala, ó, devo fazer o quê? Ouvir o que se fala e ler o que se escreve. Mas só retém o que é bom, certo. O certo, só o certo. Eu posso o quê? Ouvir, ler o que se escreveram, mas eu devo reter só o que é bom. Tudo que rouba minha fé, minha esperança, isso que é importante, isso não é importante. Nós estamos vivendo um tempo de epidemia ainda. Então, o que acontece? Existe o quê? Os cuidados que devem ser tomados. A máscara, usarmos os produtos para podermos combater toda a bactéria, todos os vírus. Então, todo cuidado, ele é importante. Mas não pode roubar a nossa fé. E não pode roubar a visão de que Deus deu para nós. Não pode. Isso são ferramentas. Eu fico imaginando quando Moisés fala para aqueles 10 espias. Vão para a terra de Canaã e espiem. Eles ficaram 40 dias. Eu não acho que eles foram despreparados para lá. Eu acho que eles foram com armas de guerra para aquele lugar. Eles foram com espada ou com, sei lá, com madeira, alguma arma de guerra além do Senhor, eles levaram. Foram preparados, levaram comida, bem no fim acharam comida lá também. Eles foram investigar algo que era da promessa de Deus. Você tem ido investigar aquilo que já é promessa de Deus ou deixou por causa da pandemia, deixou de investigar aquilo que Deus tem? Deixou de olhar para as promessas de Deus, deixou de colher os frutos da terra, deixou de comer o mel, de degustar as coisas que tem lá. Você tem dito para mim assim, como esses homens disseram, o relatório deles, olha lá está grave, Brasil está grave, lá na Itália está grave, na China está grave, nos Estados Unidos, na Colômbia e outros países. E a gente fica ouvindo aqueles rumores
Rumores. Rumores. Jesus falou que haveria grandes rumores. Grandes rumores. Mas eu não posso perder a visão daquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Eu gosto muito quando eu ouço o pastor Toninho. De vez em quando eu vou contar uma coisa para você, igreja que está me ouvindo, sentadinha aí na sua casa. Eu me irritei muitas vezes com o pastor Toninho. Porque eu vi, às vezes, num momento de crise, de luta, aquele homem, um valente, uma coragem. E eu falava assim, mas ele é colérico, por isso que ele aguenta firme a pancada. A gente estuda os temperamentos. E eu lá, melancólica. Eu falei, agora lascou. O cara determinado e a outra, não. Né? Tadinho, está todo mundo sofrendo. Veja que angústia. Só que eu não me senti assim. Porque Jesus transformou o meu coração. Pôs uma visão e um espírito de coragem. E o objetivo de Satanás é roubar a coragem. E muitas vezes eu escutei meu esposo falar assim, olha, Detinha, eu só vou morrer quando Deus quiser. Eu falei, estou sabendo. Passou por isso, estou sabendo. Passou por guerra dentro de casa, passou por guerra física, passou por guerra no ministério, passou por guerra em muitas áreas. Passou com guerra com essa pessoinha que está falando com vocês no início do casamento. Medrosa, encrenqueira. Tudo que ia fazer era um empecilho. Eram os 10 espias. Colocando obstáculos sempre na vida do Toninho. Aí, o Espírito de Deus falou assim, você não enxerga nada do que ele está enxergando. Você deve orar. Você deve, e o Espírito de Deus falando, porque o Espírito de Deus fala. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não enxergo como esse cara aí enxerga. E eu não vejo como ele vê. Passou-se os anos e eu passei a orar assim, Senhor, eu quero enxergar. Eu quero enxergar, não é justo só ele enxergar. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar tudo que o Senhor tem para mim, porque é tão claro o que o Senhor tem para ele. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero porque é eu que sinto medo, é eu que sinto insegurança, é eu que me sinto frágil. Aí eu, quando meditando nessa palavra, lembrando de Israel, quando sai do Egito, o que acontece com eles? Aquilo era uma cultura de medo que aqueles homens tinham. Eles sabiam o que era bom, o que era gostoso. Você não sabe o que é bom, o que é gostoso para você? Sabe. Sabe, dessa terra a gente sabe de tudo que é gostoso. E a gente tem vontade de desfrutar de tudo que tem nessa Canaã terrena. Tudo a gente sabe. E por que veio o medo? E por que veio o medo sobre a vida daqueles homens? Porque era uma cultura que estava impregnada, enraizada em Israel. Uma cultura egípcia. Aprendeu lá. Não eram os egípcios medrosos, mas eles viveram pelo medo, pelo terror. Preso 40 anos no Egito. E Deus tira aqueles homens e leva-os para Canaã, envia os mais inteligentes, os mais poderosos para entrar em Canaã e voltam reclamando. Quer dizer, até então eles não estavam reclamando. Eles eram felizes, né? Está aqui os frutos, olha, conseguimos tudo. Mas até aqui nós vamos. Quantos cristãos receberam visão de Deus e estão dizendo, até aqui nós vamos. Nós não temos mais fé para ir para a frente. Nosso pastor fala, vamos, não tenho fé para ir. Meu marido fala, prossiga com fé, não tenho fé para ir. Não tenho fé. Não tenho. E eu me recordei que eu vim de uma cultura e de um ambiente familiar de muito medo. Meus pais, eles iam trabalhar e deixavam eu e mais 4 irmãos presos dentro de um apartamento. E assim eles diziam para nós, olha, vocês vão ficar em casa e não abra a porta para ninguém, porque a mula sem cabeça pode vir te buscar. A véia do saco pode pegar você. O homem da perna de pau vem te buscar. E colocava um terror. O ladrão pode levar você e o papai não quer que leve. Você sabe que o papai ama você. Eu nunca esqueço meu pai falando aquilo.
E eles com aquele olhar estalados assim, tudo bem, papai. A gente fechava a porta e trancava e ficávamos lá, botando terror dentro do apartamento. 5 irmãos, tudo criancinhas. Mas tinha um grande medo. E meu pai, eu lembro que meu pai demorava para chegar e minha mãe também demorava para chegar. E eu passava um medo, um pânico, porque eu ficava olhando o relógio, eu não sabia ver hora direito, mas eu olhava mais ou menos o ponteiro aonde eles iam chegar. E eu escutava, a gente morava num prédio, e eu escutava o barulho do elevador. E eu ficava o tempo todo, quando do momento que eles estavam chegando, eu estava ali observando, escutando o barulho do elevador, e meu coração... E trazia o quê? Ansiedade, pavor, angústia. E o elevador parava, eu escutava aqueles elevadores velhos, aqueles barulhões no prédio, e eu escutava e não era meu papai, e não era minha mãe, eram os outros moradores dos outros apartamentos chegando. Até que eu escutava os passos, tinha uma escadinha até onde eu morava, foi num período que eu aprendi a ter medo, e eu lembro as escadinhas, e eu começava a escutar, o papai e a mãe chegaram. Chegaram, mas quando eles abriam a porta, aí sim meu corpo relaxava. E eu me sentia desesperada até que eles viessem. E eu cresci com aquele medo. A insegurança, se vai acontecer, se vamos ter uma casa, se vamos ter comida. Eu ficava ansiosa, preocupada se meu pai ia trazer biscoitos, que ele trazia sempre, aqueles biscoitão de bolacha, de mel, grandão que tinha. Grandão, de certo, para mim era grande, porque era pequenininha, os biscoitão. E eu ficava ansiosa, meu pai, o que o papai vai trazer para a gente comer? E muitas vezes meu pai não trazia nada. E outro dia ele ia trabalhar, trazia ele frutas, ovos, trazia alguma coisa diferente. E a gente ficava naquela expectativa. Eu ficava na expectativa sempre. E com medo de meu pai não vir. Aí, dentro da minha casa, tinha um tio que morou um tempo conosco, com a nossa família. Ele, para me aterrorizar, ele dizia sempre também assim, olha, você não aborreça teus pais, porque teus pais podem morrer. Você imagina o medo de uma criança, de 5 até os 7 anos, 8 anos de idade, ouvindo assim. Aí eu tive que aprender um estereotipo de valentia, de coragem. Eu fingia que eu não tinha medo. Chegou uma idade que eu fingia que eu não tinha medo. Eu morria de medo, mas eu encarava a pancadaria, brigas, discussões com colegas e amigos. Então, eu criava uma imagem para dizer que eu não tinha medo. E aprendi lutas, karatê, capoeira, e outras lutas, boxe. Meu pai era lutador de boxe. Eu falei assim, agora eu vou usar isso aqui e vou enfrentar todo mundo. A gente acha que vence o medo na força do braço. E eu descobri que não é na força do braço que a gente vence o medo. Eu descobri que era um espírito tranquilo, de uma mente tranquila, de uma mente racional, de uma mente que sabe aonde quer chegar. E quando eu não sei aonde eu quero chegar, ou eu estou perdida aonde eu vou chegar, porque alguma coisa me desequilibrou no meio do caminho, alguma coisa foi tirada no meio do meu caminho. Como a canção que nós cantamos, a oliveira não dá fruto, não tem dinheiro no banco, não tem comida, a gente não sabe quem está mentindo, quem está falando a verdade, um mundo incerto, isso traz medo, traz angústia, traz desespero. Mas a terra mana leite e mel, há uma promessa de Deus para nós. O Senhor fala assim, vocês vão comer do bom e do melhor dessa terra, se me ouvires, se tão atentos vocês estiverem à minha voz de comando, à obediência da minha voz, vocês vão comer o melhor. Porque a ordem que dá a Moisés não tirou a ideia do nada, vai lá para Canaã e pesquise, não. Deus falou com Moisés.
E Moisés reproduziu com coragem, com alegria, a mensagem para aqueles homens, para irem. E ainda recomendou, vão com coragem. Vão com coragem, sejam fortes e determinados, sejam corajosos. Veja bem, esses homens, eles tinham visão, eles compreendiam, eles entendiam, até o momento, aquilo que eles tinham que fazer. Mas outra coisa, no segundo ponto dessa mensagem, para ter visão, aquele que acredita em Deus e que ainda deseja acreditar fortemente, ter uma visão de longe. Uma pessoa de fé contempla com tanta segurança como se estivesse do seu lado aquilo que ela tem que adquirir. E eu comentei com vocês que eu ficava irritada com o pastor Toninho. Porque ele falava algumas coisas, eu falei, esse cara é doido. Ele contemplava algumas coisas, eu falei, não acredito que esse homem está vendo essas coisas desse jeito. E parecia que era palpável para ele. Ele dava risadinha, ele dava a impressão que estava sendo irônico comigo. Dando risada da minha cara. Eu tinha vontade de dar um pedala-robinha nele. Eu tinha muita irritação com isso. Mas ele sabia que aquilo que Deus havia dado como visão, e ele tinha fé, ia acontecer. E muitas coisas eu tenho visto esses 30 e poucos anos, Deus operar através da vida do meu esposo. E a medrosa Bernadette teve que ir aprendendo a ser corajosa. Corajosa. Eu dou graças a Deus por ter casado com uma pessoa colérica. Determinado, focado. Eu era desfocada, sem visão, sem sonho, sem projetos, sem expectativa nenhuma. Me ensinou a me organizar mentalmente, me ensinou a enxergar, além daquele pouco de ensino que meu pai havia me dado, ele me deu muito mais. Enxergar a vida como tem que ser enxergado, com coragem, com determinação. Precisamos ter uma visão do futuro para enchermos o nosso coração de alegria. Como que eu vou me alegrar se eu não tenho visão do futuro? Tem gente que pensa que vai morrer agora. Não vai morrer, não. Você está me escutando, querido? Querida, você não vai morrer, não, e não tente tirar a tua vida. Porque isso não é o projeto de Deus. Deus quer que você viva e tenha uma vida abundante. Uma vez, você jovem, moço que está me ouvindo, senhora que está me ouvindo, que tenta tirar a sua própria vida. Eu quero contar uma experiência para você. Eu já cristã, conhecedora de Jesus, um dia eu falei, eu vou tirar a minha vida. Um quebra-pau comigo, com meu esposo, uma discórdia dentro da minha casa. Eu falei, eu vou tirar a minha vida. Entrei num banheiro, num lugar religioso, e eu disse, eu quero morrer, eu vou morrer. Eu não aguento mais viver assim. Me sai uma senhorinha de um lugar lá e disse para mim, moça, posso te falar uma coisa? Não deseje a morte, deseje a vida, porque Deus não planejou a morte para você. E aquela voz ficou na minha mente por muitos anos, e eu passei a orar pela vida. Cada vez que minha mente vinha o pensamento de morte, vinha o pensamento de vida. Vida, peça vida, não peça morte. E assim o Senhor foi me ensinando. Quando não temos esta visão, nós enchemos o presente, nosso presente aqui, de agonia e ansiedade. Nós tornamos pessoas doentes do corpo, da alma e sem fé. Quantos temos assim? Doentes do corpo, da alma e sem fé. Cheio de agonia, cheio de ansiedade, cheio de pânico, cheio de desespero da alma. Eu estou te falando porque eu aprendi assim. Mas quando eu conheci Jesus, autor e consumador da minha fé, e conheci umas pessoinhas valentes, corajosos, como Josué e Caleb, que não tem medo de gigante, que não tem medo da morte, que não tem medo de descobrir as coisas. Opa! Aquela pessoa melancólica e medrosa, ela foi ficando bem afastada. Bem afastada.
Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível quando eu tenho fé. A fé é a partida para a visão do futuro. Pessoas de fé e visão são pessoas livres. Você pode dizer que você é uma pessoa de fé e de visão? Ah, pastor, eu tenho fé, mas não acredita na visão que Deus te deu? Opa, não está em harmonia. Tem que ter a fé e a visão. A força é a fé para ativar aquilo que Deus já lhe deu. O ânimo, a esperança, a coragem, a ousadia. Tem crente que dá até desespero de ficar perto da gente. Sai fora daqui, você é um morto-vivo. Lógico que você é educado, né? Você aprendeu a ter educação. Hoje a gente é elegante, não fala, vá procurar o caminhão que você caiu, mas dá vontade de falar. Dá vontade de falar, sai de ré, Satanás. Porque é enviado do inferno. Alguns são enviados do inferno. Outros aprenderam pelo comportamento, pelo ambiente, pelos seus pais, pelo mundo. E eu quero dizer para você que quando Jesus entra na tua vida, o medo sai, o espírito de medo sai, e entra o espírito de coragem e ousadia. Esse espírito que quer entrar dentro da sua casa. E era esse espírito que estava sobre a vida de Josué e Calebe. Eles tinham a visão de Deus em seus corações. Eles profetizaram com autoridade. Criam na promessa do Todo-Poderoso. Você consegue acreditar na promessa do Todo-Poderoso que você não morrerá? E você não morrerá. Nós cantamos assim, ó, o ar que eu respiro. O Senhor é o ar que eu respiro. Nós estamos com medo de respirar o quê? Não o ar de Jesus. Estou com medo de respirar o vírus. Né? Segura o nariz, proteja a boca. Não tem que se cuidar assim, porque nós estamos num lugar que tem gigantes, tem monstros, tem coisas feias. Mas o Senhor fala, vai lá, tenha coragem, reaja. Não viva como morto, não viva como aquele que não tem fé em mim. Eu sou todo-poderoso. Eu criei os céus e a terra. Eu te criei no ventre da tua mãe. Eu sei como você funciona. E eu sei o dia da tua partida. Eu me emociono com a presença do Senhor. Obrigada, papai, porque o Senhor está aqui essa noite. Calebe fez calar o povo, dizendo assim, ó, vamos subir agora. Ele manda calar o povo, ele faz o povo ficar quieto. Que o povo ficou em alvoroço, depois das notícias dos 10. Ó, não dá, mas não dá. Essa palavra mas pode distorcer toda a nossa história. Você tem uma visão de Deus, mas se você colocar essa palavra mas, e se ela estiver dentro da vontade de Deus, tudo bem. Porque às vezes a gente faz uns planos, atrapalha tudo, e Deus vai lá e conserta. O pior é quando você atrapalha Deus com esse mais. Aí tinha uma situação que Israel, aquele povo estava atrapalhando o processo de Deus. Havia uma promessa. Não atrapalha Deus. Não deixa teu medo atrapalhar Deus agir. E eles, Calebe e Josué, foram homens de Deus poderosos. Ele fala assim, vamos subir agora. Ali no versículo 30. Ele diz assim, ó, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Diga, eu sou perfeitamente capaz de seguir e de viver o meu sonho, a visão que Deus colocou, aquilo que Deus planejou para a minha vida. Está ligado? Que bênção ver essa palavra, Senhor, obrigada porque o Senhor fala conosco. Esse mas, eu tenho que tomar cuidado. Aqueles homens falam, mas, veja bem, Calebe não quis nem saber, Josué não quis nem saber, olha, vocês são um bando de medrosos, em outras palavras. O Senhor disse através da boca de Moisés, olha só o que disse, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Vão trabalhar, vão se desenvolver, vão crescer. Tem gente que nessa pandemia deixou de ser o quê? Inteligente.
Ficou atrasado de cabeça. Deixou de sonhar. Se sente pequenininho. Tem baixa estima nesse período de pandemia. Sem valor, sem importância. Há aqueles que já não tinham autoestima. Mas alguns manifestou até a baixa estima. Homens que eram corajosos, criativos, mulheres criativas, mulheres determinadas. Mulheres empresárias fortes, homens e mulheres fortes para criar os filhos, para educar na palavra. Nem a palavra de Deus estão orando dentro de casa porque algo intimidou. Não estão mais nem orando, nem clamando mais ao Senhor, porque há um gigante chamado lá vírus, lá fora. Há um gigante chamado, como é o nome do vírus? Covid-19, né? Há um gigante. E agora? Vamos trabalhar, não vamos trabalhar? Vamos fazer, não vamos fazer? Irmão, eu quero falar uma coisa que Deus, é do fundo do meu coração, é para você essa palavra. Se você orar a Deus, Deus vai dizer para você, faça ou não faça. Porque você está olhando para a multidão. Porque você está olhando pelos anúncios. Se Deus falar, vai. Moisés teve a experiência com o povo. Mar na frente, os egípcios atrás. Falei, agora Deus. E o Senhor fala aqui a Moisés, diga ao povo que marche. Pastor, mas eu não consigo me mexer agora, eu não consigo fazer a coisa que tem que acontecer. Comece a marchar dentro de casa. Comece a organizar a visão. Comece a se organizar de novo internamente. Comece a orar, Senhor, o que é que o Senhor já me ensinou? O que é que o Senhor já me explicou? Através dos meus instrutores, dos meus mentores, dos meus professores. O que eu aprendi na universidade? O que eu aprendi aqui, acolá? Senhor, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Organiza. Organiza-se internamente. E tome um espírito de coragem e de poder. Alguém pode perguntar para mim, Bernadette, é errado sentirmos medo? E eu vou dizer para você, claro que não. O medo, ele é funcional quando ele te protege. Medo faz parte de um sentimento. E aqueles homens, se imaginou a quantidade de pessoas, de israelitas com medo de partirem para Canaã. Só 2 homens valentes. E o que se prontificou rápido, pronto, foi Caleb. Caleb agiu com autoridade. Não, cale a boca aqui, ó, nós vamos sim. E vamos avançar. Eu imagino ele como um grande guerreiro. Cheio de autoridade, nada de elegância. Falando com um povo rústico. Só que aqui a gente falando todo elegantemente com as pessoas, não, melhor não. Até o cristão, não, veja bem, Deus é que sabe que nós devemos marchar. Marchar como igreja do Senhor. O medo, ele é bom, quando ele é funcional, que me ajuda. O medo é funcional. O medo funcional é o medo que faz com que adote medidas de autoproteção, mas ele não nos paralisa. O medo funcional. Ele não rouba a tua fé. Ele não pode roubar. Eu posso sentir medo, como a Eliane falou, sentir alguma angústia. Posso. Eu posso sentir aflição. Jesus falou, no mundo vocês terão o quê? Aflições, aflição. Quer dizer, você imaginou eu passar por meio de circunstâncias e não sentir nada? Não sou robô. Sou de carne e osso. Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Vão sentir. Eu vou sentir, mas não pode roubar a minha fé. Não pode roubar a minha esperança e nem a coragem de lutar. E nem contaminar os outros com a minha insegurança. Eu tenho que cuidar do outro. Está todo mundo usando a máscara. Porque eu cuido de você, você cuida de mim. Então vamos pôr máscara para dizer assim, olha, não vamos deixar o espírito de medo nos tocar. O vírus do medo nos tocar. Porque esse
Esse é um espírito, e ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para trazer vida eterna. Vida eterna para mim e para você. O medo é contraproducente quando ele pode virar em pânico e nos paralisar. Exemplo disso que a gente tem visto esses dias atrás, no começo da pandemia. Vimos a corrida do povo ao supermercado para abastecer, né? Superabastecer. E o que foi que gerou a corrida do povo para o supermercado? Isso gerou uma sensação de pânico social que foi contraproducente. Eu lembro quando começou, todo mundo correndo para o mercado, estava eu, o pastor Toninho e o Ramon entraram. Eu fiquei lá dentro do carro. Fora do carro, eu percebi a sensação de pânico. E se a gente não se cuidasse, aquela sensação contaminava o meu emocional. Contaminava meus sentimentos. Porque você via os olhos das pessoas, o terror e o desespero de ter para que não falte. O desespero em comprar para que não falte. Então você via o terror. Entrava nos ambientes, aquelas pessoas, parece que está entrando, tem criminoso no lugar. É uma sensação horrorosa, de pavor. E isso é contraproducente, esse tipo de medo. Onde eu não possa levar fé, esperança. Olha, estamos de máscara, mas estamos como guerreiros. Estamos forjados como guerreiros, vestidos com a couraça do Espírito. Estamos revestidos do Senhor dos Exércitos. Alguém pode comentar comigo, essa pastora é doida da cabeça. E eu quero dizer para você, isso aqui eu não estou espiritualizando a coisa, é real. E não estou fantasiando, é real. O mundo espiritual, ele é real. Eu e você precisamos nos levantar com coragem. Com coragem. Com coragem. Pisar no chão com coragem. Então, a gente viu que o medo, quando ele é funcional, ele é bom. Contraproducente, quando me paralisa, rouba a fé e rouba a minha visão. A visão que Deus me deu. Tem gente que não quer mais casar. Não sonha mais com o casamento. Tem gente que não sonha mais com o trabalho, com uma faculdade. Para com isso. Balança teu irmão do lado aí, tua parentela aí, ó. Para com isso. Vamos nos levantar com coragem. Coragem. Ah, mas se acontecer uma coisa, e se não acontecer? Vamos encarar. Se aconteceu, vamos encontrar Jesus? Ou você está com medo de morrer e ir para o inferno? Quem tem Jesus, não teme. Não teme. A gente não quer passar o desconforto físico, que é anunciado, que é terror mesmo. Mas a gente tem que ser prudente. Não deixar que o nosso mundo interno seja invadido pelo mundo externo. Pelo terror, pelas sensações dos outros, pelo pânico, pela negatividade das pessoas, pelo espírito de falência. Se você vê um empresário lá, meu Deus, desesperado, homem, para com isso. Deus colocou um sonho no teu coração de você ser um empresário, fica na tua. No momento certo vai florescer. Fica quieto. Não vai pela cabeça dos outros. Não vai pelas brigas e as confusões das palavras dos outros. Está todo mundo falando, pastora, está todo mundo falando. Está todo mundo falando e Deus está falando o que para você? Tenha coragem e traga dos frutos da terra. Tenha coragem, traga dos frutos da terra. Que esse é meu papel, é seu papel, comemos os frutos da terra. É plano de Deus. Glória a Deus. Não devo nunca duvidar do que o Senhor já fez, faz e fará por mim. Nunca. A mentalidade de vítima, como eu falei para vocês, sobre Israel naquele tempo ali, era a expressão de medo, gerado no ambiente lá no Egito.
Que ambiente você foi gerado? Precisa curar, é um tempo de cura, de libertação para você. Falei, opa, parece que o medo aflorou mais. Opa, está na hora de eu vencer o medo. Não é vencer o coronavírus, mas é vencer o medo que está dentro de você. Está escutando, cidade linda, do meu coração, Campo Mourão. Jesus quer que você vença o medo. Cuide de tudo que você tem que cuidar. Cuide da tua família, cuide das coisas que você tem que cuidar, da tua higiene. Cuide, mas não deixe que o medo tome o teu coração. Não deixe ele invadir. Cuide disso. Forte e retumbante. Precisamos observar. Esses dias a gente tem falado sobre a curva, né, da doença. E eu quero que você observe a curva do medo que você tem vivido. Se ela está paralisando ou está te protegendo. Se estiver te paralisando, está perdendo a fé e a visão. Você pode se reconstruir nesse momento, internamente. Pode. Pode voltar a se alegrar. Alegria traz saúde física. Sabia, queridos? Alegria traz saúde física. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou parar de trabalhar esses dias. O que eu vou fazer em casa? Lavar, passar, limpar. Mas tem me divertido dentro de casa. Eu toco lá, minha neta, me divirto a beça. E cada momento é divertido com ela, com ele, com minha filha, com meus filhos, com minha nora, que às vezes lá vai me visitar. Não podemos nos abraçar, mas damos risada à beça. Não podemos nos beijar, mas estamos nos alegrando. Postura daqueles homens eram de medrosos, de egoísmo, de desânimo e frieza. Tudo isso causa efeito de desastre dentro de nós. Cada vez que eu tenho essa postura medrosa, egoísmo, desânimo ou frieza, tudo isso causa efeito devastador. Tem esses sentimentos com você? Tem esse espírito de medo? Caleb teve algumas lições poderosas ali, para ficar firme com a visão que Deus tinha dado para ele, que era uma visão poderosa. A primeira dela foi: o certo e o errado nunca pode ser definidos apenas pela opinião da maioria. Pense nisso. O certo ou o errado não pode ser definido pela maioria. Se você é um cristão, Deus vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Deus vai colocar você no eixo. Porque esses dias, muitos cristãos não sabiam nem o que era certo e o que era errado. A gente ficava perdido. A ousadia que Caleb aprendeu, com parte da vida centrada em Deus, é apropriada. Toda a tua ousadia, toda a tua coragem. Não vai sair que nem um doido agora. Não, porque Jesus vai me proteger, vou sair sem máscara, vou sair no meio das pessoas. Não, não é isso. Você vai ter uma ousadia de Deus apropriada, com sabedoria para agir. Sabedoria. Sabedoria. Uma fé válida se expressa em palavras e ações. Uma fé que é de verdade, ela se expressa em palavras e em ações. Aí isso aconteceu com Caleb e com Josué. Eles agiram com fé e com palavras, eles tinham postura. Eles não ficavam lá. Não, é verdade, vocês estão falando que lá é perigoso. É verdade, vamos para cá. Não. E o nosso Deus fica onde? E a promessa de Deus fica onde? Aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, vai morrer? Não. Diga isso para as pessoas que estão ao teu redor. Diga isso para os jovens, diga isso para as crianças. Diga isso. Eu vi crianças com medo, com terror. Nós temos que gerar fé na vida dessas crianças. Mesmo que não tenha oxigênio na terra, fé que o nosso Deus é nosso oxigênio.
Amém, queridos? Estou gostando do olhar de alguns aqui. Outra coisa que aconteceu com eles, quando eles falaram assim, os homens, os 10, nós somos tão pequenininhos, somos como gafanhotos, eles vão acabar com a gente, vão destruir. A gente não pode deixar que ninguém tire a nossa autoestima, a coragem. A pessoa com autoestima, ela é corajosa, ela faz cada coisa que ela se sente, e às vezes nem tem tudo aquilo, você olha e fala, puxa vida, a pessoa não tem tudo aquilo, mas ela tem coragem que você não tem. Abra a tua boca para ver. Abra a tua boca. Tem a irmã Ana, que sempre está conosco aqui, companheira, esposa do Gilvano. A gente via a Ana quieta, a Dete quieta. A Ana é mais falante, mais observadora, valente. Mas hoje ela usa a valentia e a coragem dela para Deus. Tinha medo de confrontar algumas pessoas e ser firme. Hoje ela pode confrontar e ser firme. Não tem medo de corrigir. Porque sarou o coração. Jesus quer sarar você e eu do medo. Medo de termos coragem para ensinar. Medo de termos coragem para executarmos, para criarmos. Eu vi o povo criando máscaras. Uma máscara mais linda que o outro. Da onde que o pessoal tirou coragem para fazer isso? Coisa linda! Cada um lá, um está doando, o outro está vendendo a sua máscara. Não importa. Não importa. O que está fazendo com a sua máscara? Cada um sabe a sua necessidade. Se você tem dinheiro para doar a máscara, vai lá e compra daqueles que podem, ou faça as máscaras e doem as máscaras. Faça festa. Você vê, a gente está fazendo festa, nem aqueles que recebem o troquinho das máscaras estão felizes. E aqueles que doam também as máscaras estão felizes, porque eles sabem que eles estão fazendo algo de todo o coração. O que tem dinheiro e o que não tem dinheiro. O que vai dar, o que não vai dar. Eu vi esses dias umas mulheres montando lá perto de casa. Elas fazendo aquele fervo, ajeitando as coisas. E eu vi a motivação delas. Elas de máscara, uma cuidando da outra e colocando tudo em isopor. E eu só olhando, falei assim, olha só o que é alegria. A gente acha alegria para viver. Jesus não quer que você fique triste mais. Veja só, a quarta parte de lição que Caleb teve. Nossa autoestima não deve se basear em aceitação pela maioria. Jamais. Homens e mulheres e crianças e jovens de fé e visão devem possuir todas as coisas. Veja só o que aconteceu com Caleb no capítulo 14. Versículo 24. Olha como Deus chama Caleb. Deus está chamando você. Se você se levantar com coragem. Olha só. Porém, Deus estava falando a respeito de Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Outro espírito, coragem. Todo mundo era contrário, um espírito desanimado, um espírito de frouxidão, um espírito negativo, um espírito ruim. Sabe, o teu marido às vezes fica animado para ir trabalhar e você tem certeza que você vai sair? Porque você quer que ele fique lá amontoado com você no teu quarto. O cara quer viver. Se você não quer viver, vá buscar a coragem de Deus para viver também. Porque esses dias eu tenho visto as pessoas se segurarem também. Amarrando a vida do outro. A ousadia do outro. Por palavras, por sentimentos e por emoções. Eu só estou de butuca. E estou te cuidando comigo também. Olha, calma aí, Bernadette. Você tem fé para ir? Que vá. Se você não tem, fica quieto na tua. Não estraga ele. Não tire o estímulo do outro. Porque aquele que tem medo sempre quer tirar o estímulo do outro. E você que ainda está vencendo o medo, não abra a tua boca. Abra sim para Jesus. Dizer, Jesus, eu tenho medo. Eu preciso ter um espírito de coragem. Eu tenho que ter um espírito diferente. Olha só. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Perseverou em seguir ao Senhor.
a visão de Deus para ele. Ele perseverou com fé. Por isso que ele se levantou com ousadia. Não vão parar, não. Eu farei entrar na terra que espiou. Vou fazer ele entrar na terra que ele espiou. Olha só, outra promessa. E sua descendência a possuirá. Aleluia. A possuirá. Tudo vai depender de você, daquilo que você vai gerar, da tua visão. Se você é uma mulher de fé, uma mulher que Deus, um homem de Deus, que Deus colocou uma fé e colocou visão dentro de você, e essa fé e essa visão está viva, quem sabe você não vai viver muitas coisas que você desejou, mas teus filhos, netos e bisnetos, tataranetos, tua geração, até a tua quinta geração glorificará a Deus. Vai comer do bom e do melhor da terra. Você crê nisso? Medo, a gente tem que fazer correr. As mulheres peguem a vassoura essa semana, quando for limpar a sua casa, passar álcool, passar lá o vinagre, a que boa, aquelas coisas todas que a gente faz. Você vai fazer o quê? Quando vier algo lá, uma sensação de medo, você vai fazer a varredura dentro da sua casa. Estou falando de uma forma, tom de brincadeira, mas é sério o que eu estou falando. Você vai expulsar o espírito de medo dentro da tua casa. Vai pôr um espírito de coragem, de sensatez, de inteligência, de raciocínio rápido, de criatividade, de alegria. De alegria. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer com a sua família o que tem que ser feito. Escutei a irmã Eliane falar, é um tempo que Deus preparou para que a gente colocasse a nossa casa em ordem. Colocasse a nossa casa em ordem. E dentro de colocar a casa em ordem, é mandar o espírito de medo embora da nossa casa. Esse espírito que muitas vezes levou você à falência, esse espírito que fez você perder a família, a esposa perder o marido perder a esposa. Esse espírito que levou muitos jovens e mulheres a se suicidarem. Nós precisamos levantar-se com coragem e autoridade do Espírito. Com a autoridade do Espírito. Mais uma vez eu vou dizer, com a autoridade do Espírito. Deus precisa olhar para nós e ver assim, olha, você tinha um espírito diferente de todos os outros. Você foi perseverante. Por isso você vai comer do bom e do melhor desta terra. Aleluia. Você quer comer do bom e do melhor desta terra? Precisa mudar nosso espírito. Que espírito que está nos perturbando, eu quero orar por você. Quero convidar você, igreja que está aí na sua casa, vocês queridos que estão comigo aqui, a fechar os olhos. E eu quero orar por você, para que esse espírito de medo, que ele vem muitas vezes te atrasando durante anos, atrasou teus avós, atrasou pai, atrasou os irmãos, atrasou a tua vida e está tentando te atrasar agora no processo do teu desenvolvimento interno. Deus não quer que esse espírito te atrapalhe. Deus quer mudar o teu espírito. De uma mulher corajosa, de um jovem corajoso, de um homem corajoso, de um pai de família corajoso, de um empresário, de autoridade, de governadores, de presidência, de homem de coragem. É isso que Deus quer. Quem foi sucessor de Moisés foi Josué, pela sua coragem. Deus recompensa. Deus recompensa. Deus está de olho no teu espírito. Deus está de olho naquilo que você é debaixo da tua pele. Você não é só essa pele e esses ossos que estão sustentando a tua pele com esses músculos. Não é. Você tem uma alma e tem um espírito dentro de você. E Deus está interessado que este homem interior, que esta mulher interior, seja transformado em uma pessoa cheia da sua autoridade nesta terra. Espírito de Deus, eu quero pedir, querido Deus, que o Senhor ore neste momento através de nossas vidas, por nós, pelo seu Espírito.
E eu quero pedir, Pai, movida pelo Senhor, Pai, que esse espírito de medo que entrou dentro desta casa, no quarto, nos cômodos desta casa, deste apartamento, desta empresa, Pai, aquela sensação de luto, de pavor, de desespero. Muitos aqui já conheceram muitas coisas boas desta terra, mas estão com medo agora. Eu, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para vocês. Saiam desta casa, todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade, tudo que tem roubado a fé, a esperança de coisas grandes ainda que faremos e os nossos filhos e netos farão. Senhor, eu quero orar por estas famílias e libertá-las no nome de Jesus. Oro por nossas autoridades, que o Senhor conceda a eles sabedoria, dê a eles um espírito de ousadia, que a mente deles sejam guardadas, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, pela igreja do Senhor em Campo Mourão, no Paraná, no Brasil, nas outras nações, Pai, nos levanta com ousadia no Espírito, Pai, que possamos, Senhor, nos alegrar, que a alegria do Senhor seja a nossa força aqui nesta terra, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, e eu declaro este povo liberto, curado e abençoado por esta palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Todos podem dizer amém? Você concorda com essa palavra? Então você pode dizer amém, você que está em casa, tome posse dessa palavra. E diga assim, ninguém vai roubá-la de mim. Ninguém vai tirá-la de mim. Amém? Nós vamos embora para o nosso lar, mas antes de irmos para a nossa casa, você que é oferta na casa do Senhor, tem ajudado a obra do Senhor, os seus líderes, as famílias. Eu quero você que colabora com a obra do Senhor e que é um semeador na casa do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos e eu quero orar por você. Quero orar por teus bens materiais. Quero pedir que o sangue de Jesus te cubra. Cubra a tua casa, cubra a tua família e te proteja. E que o Senhor te dê uma boa semana, restante semana maravilhosa, cheia do Espírito de Deus. Amém? Senhor, eu quero orar, Pai, pela igreja do Senhor em Campo Mourão, Pai. Por aqueles, Pai, que ofertam na tua casa, que são homens e mulheres de Deus, Pai, que contribuem. Eu quero pedir, Pai, de acordo com Malaquias, repreenda, Pai, toda a ação do devorador, toda a ação do maligno, Senhor. Faz eles prosperarem, Senhor. Faz eles crescerem, Senhor, em graça e sabedoria. Pai, nós consagramos as ofertas, as primícias, os dízimos, tudo na tua casa, Senhor, para, Pai, a manutenção da tua obra e da tua igreja, meu Deus. Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, dá criatividade a esse irmão, Pai. Tira, Senhor Jesus, todo empecilho, todo embaraço na sua frente. Dá a ele criatividade, como agir no banco, como agir nos seus negócios. Dá a ele sabedoria, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Pai, eu peço que o Senhor guarde a igreja. Pai, guarde nos 4 cantos, Pai, do nosso planeta. Pai, guarde os irmãos que estão aqui. Peço a cobertura do teu sangue, Senhor. Iremos para a nossa casa, na tua graça, na tua proteção. Em nome de Jesus, que a graça e a mais doce comunhão com o Espírito de Deus seja com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Abraço de urso online. Beijo.